Em um frasco de reação refrigerado, 400 gramas de hidróxido de sódio são adicionados cuidadosamente a 504 gramas de ácido nítrico, produzindo nitrato de sódio e água. Nesse sentido, calcule: letra A, massa de nitrato de sódio obtida, e letra B, massa do reagente em excesso, se houver. Cara, para resolver essa questão aqui, eu já tomei aqui a liberdade de armar as equações químicas e a regra de 3 que a gente vai utilizar para resolver essa questão. Aqui é cálculo estequiométrico na veia, beleza? Mas calma, para você entender esse tipo de questão e qualquer outro tipo de questão da estequiometria, você precisa sempre levar em consideração a proporção de cada reação química. O que isso significa? Proporção estequiométrica nada mais é que a relação entre a quantidade de substância química presente tanto no lado dos reagentes quanto no lado dos produtos, certo? E para isso, né, qual é o lado dos reagentes? O lado dos reagentes é esse aqui, né? Ou seja, esse lado aqui para a esquerda é o lado das substâncias químicas que vão reagir entre si para formar os produtos, né? Então aqui nós temos os produtos. Okay? Então, nitrato de sódio e água são os produtos dessa reação, porque o ácido reage com a base e forma um sal e água, certo? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai saber a quantidade que tem de cada um. A reação já dá para a gente ela balanceadinha, né? Então, eu tenho 1 mol de ácido nítrico que reage com 1 mol de hidróxido de sódio para produzir 1 mol de nitrato de sódio e 1 mol de água. Nesse sentido, a gente tem aqui uma coisa que é extremamente importante, que é a relação mol para mol. Na relação mol para mol, eu sempre vou levar em consideração a quantidade de cada um. Então, se eu tenho 1 mol de ácido nítrico, eu vou produzir 1 mol de nitrato de sódio aqui. Então, isso significa dizer o seguinte, que 1 mol de ácido produz 1 mol de sal. Nesse sentido, quando a gente trabalha com mol, a gente tem que levar em consideração também a massa molar de cada substância. Qual é a massa molar do ácido nítrico? Eu já coloquei aqui, que é 63 gramas. Então, em 1 mol de ácido nítrico, nós temos 63 gramas. Logo, se a proporção estequiométrica é de 1 para 1, então eu posso relacionar 63 gramas de ácido com 85 gramas de nitrato de sódio, que é a massa molar do nitrato de sódio, certo? Porque se 1 mol está para 1 mol, então 63 gramas está para 85 gramas. Por quê? Isso aqui é um macete bem importante, pessoal. Quando a gente tem 1 mol, que equivale à massa molar daquela substância, quando eu vou relacionar duas substâncias químicas que têm a mesma proporção estequiométrica, ou seja, nesse caso aqui, ambos têm 1 mol, então eu posso relacionar as massas molares de cada um. É a mesma coisa, entendeu? Nesse caso aqui, então, 63 gramas de ácido produz 85 gramas de nitrato. E, então, aqui a gente começa a responder a primeira alternativa, que é a massa de nitrato de sódio obtida quando eu adiciono 504 gramas de ácido nítrico em 400 gramas de hidróxido de sódio, certo? Então, o que ele quer saber? Quanto de nitrato de sódio eu tenho em 504 gramas de ácido? Vamos resolver isso aqui. Aqui basta a gente fazer o meio pelos extremos. Então, a gente vai ter 63x, que é igual a 504 vezes 85. Se a gente fizer essa pequena equação de segundo grau, a gente vai obter 680 gramas de nitrato. Ok? Então, essa aqui é a quantidade de nitrato presente em 504 gramas de ácido nítrico. Captou até aqui? Se você quiser, pode tirar o print e copiar isso aqui e depois entender o passo a passo ali de como fazer, beleza? Agora vamos para a segunda parte da questão. Ora, se ele falou que eu adicionei 504 gramas de ácido em 400 gramas de hidróxido, então eu preciso saber qual vai ser a quantidade de hidróxido de sódio presente nos 504 gramas que eu adicionei de ácido. Logo, eu vou fazer novamente uma regra de 3. Né? E aqui, aqui a gente tem aqui o ácido nítrico. Vamos colocar aqui o ácido nítrico. Então, aqui basta a gente fazer essa pequena regra de 3, né? Novamente aqui,
o meio pelos extremos, e aí a gente encontra 320 gramas de hidróxido de sódio que estarão presentes aqui em 504 gramas de ácido nítrico. E por fim, o que ele pede para a gente aqui é o excesso de reagente, se houver. Então, se você perceber, a gente aumentou a quantidade de hidróxido, né, para 320 gramas, então a gente tem um excesso de hidróxido. Para a gente tirar esse excesso, basta a gente fazer 400 gramas menos 320. Esses 400 gramas aqui são a quantidade de hidróxido que eu tinha presente na reação química, certo? E agora nós teremos aqui que calcular esse excesso, 400 menos 320, que é igual a 80 gramas. Então, nós temos 80 gramas de excesso de hidróxido de sódio, certo? Então, é uma questão bem simples. Você percebeu aqui que eu apenas usei a regra de 3. Na grande maioria das vezes, estequiometria é regra de 3 e interpretação de texto. Geralmente, a interpretação de texto, obviamente, ela vem em primeiro lugar. E aí depois, claro, vem a matemática. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like para ajudar o canal a crescer. E até a próxima aula.